Estava sufocado. O peso das reuniões intermináveis, as ligações urgentes e as decisões que pareciam ter consequências globais me exauriam dia após dia. Meu nome, Lucas Montenegro, era sinônimo de sucesso nos negócios, mas, por dentro, eu sentia que algo estava desmoronando. Não era apenas o trabalho, mas a vida que construía ao redor dele. Tudo parecia vazio, mecânico. Foi nesse momento, em um raro instante de silêncio no meu escritório, que me lembrei da casa de praia. Um lugar esquecido, quase apagado das minhas memórias. Era hora de uma pausa, de uma verdadeira pausa. Deixei tudo para trás, as agendas, os assessores, as responsabilidades. Peguei apenas o essencial, entrei no carro e segui rumo ao litoral. A estrada parecia interminável, mas a cada quilômetro me sentia mais leve, como se algo dentro de mim estivesse se libertando. Ao chegar, deparei-me com a casa, de uma construção charmosa, mas que claramente não recebia cuidados frequentes. As janelas estavam empoeiradas, e o jardim parecia ter sido engolido pela natureza. Apesar disso, senti uma espécie de alívio. Era exatamente o que eu precisava, um refúgio longe de tudo. Ao entrar na casa, fui recebido pelo som de água corrente e passos apressados. Segui o som até a cozinha, onde encontrei uma mulher. Ela estava de costas, lavando pratos, com o cabelo preso em um coque bagunçado. Vestia roupas simples, mas havia algo nela que chamou minha atenção. Antes que eu pudesse dizer algo, ela se virou, segurando um pano de prato e me encarando com olhos grandes e surpresos. "Quem é você?" perguntou, franzindo a testa. Sua voz era firme, mas não rude. "Lucas Montenegro." "O dono da casa", respondi, tentando não soar frio. Ela pareceu confusa por um momento antes de balançar a cabeça e murmurar algo como "Ah, claro." Em seguida, limpou as mãos no avental e se apresentou. "Camila Rodrigues. Trabalho como diarista aqui. Não sabia que o senhor viria." Algo na forma como ela me olhou, e sem medo, sem reverência, me intrigou. Camila continuou a falar, explicando que vinha à casa uma vez por semana para limpá-la e mantê-la habitável, já que eu nunca aparecia. Sua honestidade era quase desarmante. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e observação. Eu a via indo e vindo pela casa, arrumando as coisas com uma eficiência que era quase artística. Camila parecia ter um talento especial para transformar caos em ordem, mas era mais do que isso. Havia algo na forma como ela tratava cada objeto com cuidado, como se tivesse respeito pelo espaço que eu mesmo havia negligenciado. Certa tarde, decidi explorar a vila próxima. As ruas de paralelepípedo, as pequenas lojas e os moradores que cumprimentavam uns aos outros criavam um contraste gritante com a vida que eu conhecia. Caminhei sem rumo até encontrar um pequeno café. Sentei-me em uma mesa externa, observando as pessoas passarem. Foi quando vi Camila novamente. Ela estava do outro lado da rua, conversando com um homem mais velho que vendia frutas. Havia um sorriso em seu rosto, um sorriso genuíno que parecia iluminar tudo ao redor. Pela primeira vez em muito tempo, senti inveja, e não do homem, mas da simplicidade daquele momento. No dia seguinte, Camila chegou cedo à casa. Eu estava no terraço, tomando um café e observando o mar, quando ela apareceu. "Bom dia", disse, com um aceno de cabeça. "Bom dia", respondi, tentando parecer casual. Ela hesitou por um momento antes de perguntar: "O senhor não costuma vir aqui, não é?" "Não", admiti. Esta casa era dos meus pais. Eu a herdei, mas nunca encontrei tempo para aproveitá-la. "É uma pena", disse ela, olhando para o horizonte. "Este lugar tem algo especial." Fiquei em silêncio, mas suas palavras ficaram comigo. Talvez fosse verdade. Talvez este lugar tivesse algo especial, algo que eu precisava descobrir. À medida que os dias passavam, comecei a notar mais sobre Camila. Ela não era apenas uma diarista. Era alguém com uma história, uma vida que eu mal começava a entender. Perguntei sobre sua família, e ela falou com orgulho da mãe e do irmão mais novo, a quem sustentava com seu trabalho. Havia uma força nela que me impressionava, uma determinação que parecia inabalável.
Certa noite, uma tempestade forte atingiu a região. Os ventos uivavam, e a energia foi cortada. Camila, que estava terminando seus serviços, ficou presa na casa. Não havia como ela voltar para casa naquelas condições. Pode ficar aqui até a tempestade passar, ofereci, sentindo que era o mínimo que podia fazer. Ela aceitou, embora parecesse desconfortável. Sentamos na sala, iluminados apenas por velas, e começamos a conversar. Foi a primeira vez que ela baixou a guarda. Falou sobre seus sonhos de abrir um pequeno negócio, de dar uma vida melhor para sua família. Em troca, abri-me um pouco sobre o motivo de estar ali e o cansaço, o vazio que sentia, mesmo tendo tudo o que o dinheiro podia comprar. Camila me olhou de um jeito que ninguém havia feito antes. Dinheiro não compra paz, disse ela, simples e direta. A tempestade passou, mas suas palavras ficaram. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que Camila estava certa. Esta casa, esta vila, esta mulher, tudo isso parecia estar me mostrando algo que eu nunca soube que precisava. Mas algo dentro de mim temia o que aquilo significava. Afinal, o que alguém como eu poderia oferecer a alguém como ela? Na manhã seguinte, enquanto observava Camila arrumar os livros na estante da sala, algo estranho aconteceu. Um carro preto parou na entrada da casa, e um homem de terno saiu. Ele parecia fora de lugar, tão deslocado quanto eu me sentia naquele momento. E quando ele bateu a porta, eu soube que aquele mundo que eu tentava deixar para trás estava prestes a me alcançar novamente. O som da batida na porta ecoou pela casa de praia, quebrando a tranquilidade que eu havia encontrado nos últimos dias. Olhei para Camila, que havia interrompido sua tarefa de arrumar os livros. Seus olhos refletiam curiosidade, mas ela não disse nada. Eu sabia quem estava do outro lado. Aquele carro preto e o homem de terno eram sinais inconfundíveis do mundo que eu tentava deixar para trás. Suspirei antes de me levantar e caminhar até a porta. Quando a abri, encontrei Gustavo, meu braço direito na empresa. Ele era a personificação da minha antiga vida, impecável, rígido e completamente alheio a qualquer coisa que não fosse trabalho. Senhor Montenegro, disse ele, com sua voz séria de sempre. Precisamos conversar. É urgente. Por um momento, pensei em mandá-lo embora. Eu estava ali para fugir exatamente desse tipo de urgência. Mas algo na expressão dele me fez hesitar. Entre, respondi, abrindo espaço para que ele passasse. Camila, que estava parada no corredor, tentou sair discretamente, mas Gustavo a notou. Seus olhos passaram rapidamente por ela, e eu percebi o julgamento silencioso em seu olhar. Camila, pode continuar o que estava fazendo, disse, tentando suavizar a situação. Ela assentiu e voltou para a sala, mas eu sabia que estava escutando tudo. Gustavo se sentou na poltrona da sala, ajustando a gravata como se estivesse em uma reunião. Há um problema com a fusão da empresa. Os investidores estão questionando algumas cláusulas do contrato, e isso pode atrasar todo o processo. Precisamos de sua aprovação para fazer os ajustes necessários. Eu me sentei no sofá, passando a mão pelos cabelos. Gustavo, estou aqui porque preciso de um tempo. Não posso resolver tudo agora. Com todo o respeito, senhor, respondeu ele, inclinando-se para a frente. Seu tempo é valioso, e os investidores não vão esperar. Se não resolvermos isso agora, podemos perder a confiança deles. Senti a tensão se acumulando em meus ombros. Gustavo estava certo, mas eu estava exausto. Antes que pudesse responder, Camila entrou na sala para pegar uma bandeja que havia deixado ali. Ela lançou um olhar rápido para mim, como se estivesse avaliando minha reação. Por algum motivo, sua presença me acalmou. Me dê os papéis, disse finalmente. Vou revisar tudo e te dar uma resposta amanhã. Gustavo assentiu, embora seu rosto mostrasse desaprovação. Ele deixou os documentos sobre a mesa e se levantou. Estarei no hotel, senhor. Ligue quando estiver pronto. Depois que ele saiu, o silêncio voltou à casa. Camila, que estava de pé na entrada da sala, me observava com curiosidade. Parece que sua vida é mais complicada do que pensei, disse,
com um sorriso leve. Respondi, sem saber o que mais dizer. Por algum motivo, não queria que ela me visse como o homem que Gustavo retratava, de um magnata frio e calculista. Mas talvez fosse exatamente isso que eu era. Se precisar de ajuda para organizar esses papéis, posso dar uma olhada, brincou ela, apontando para a pilha de documentos na mesa. Sorri, apreciando sua tentativa de aliviar o clima. Acho que vou sobreviver. Mas obrigada. Naquela noite, enquanto revisava os papéis deixados por Gustavo, percebi que minha mente continuava voltando para Camila. Havia algo nela, e sua autenticidade, sua calma, e que fazia com que eu me sentisse menos preso ao peso das minhas responsabilidades. Ela era tão diferente de qualquer pessoa que eu conhecia. E, ao mesmo tempo, essa diferença me assustava. Na manhã seguinte, encontrei Camila no jardim. Ela estava cuidando de algumas plantas que pareciam à beira de morrer. Ajoelhada na terra, com as mãos sujas e o cabelo caindo em seu rosto, ela parecia completamente alheia ao resto do mundo. Fiquei observando por um momento antes de me aproximar. Você sempre faz isso? Perguntei, cruzando os braços. Ela olhou para mim, surpresa, mas com um sorriso. Fazer o quê? Cuidar de coisas que ninguém mais se importa. Ela riu, limpando as mãos no avental. Alguém precisa fazer isso. E, às vezes, as coisas que parecem sem valor só precisam de um pouco de cuidado. Havia algo na forma como ela disse isso que me atingiu de forma inesperada. Não era apenas sobre as plantas. Era sobre a vida, sobre pessoas. Sobre mim. Então, o que traz você ao jardim hoje, Sr. Montenegro? Perguntou ela, levantando-se. Lucas, corrigi. Acho que já podemos deixar o Sr. Montenegro de lado. Ela ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Certo, Lucas. O que posso fazer por você? Pensei por um momento antes de responder. Acho que só queria companhia. Ela pareceu surpresa, mas não comentou. Em vez disso, me entregou uma pequena pá. Então, me ajude a replantar essas flores. Você pode começar com aquelas ali. Passei a próxima hora trabalhando ao lado dela, algo que nunca pensei que faria. Não era apenas o trabalho físico que era novo para mim, mas a sensação de estar fazendo algo simples, mas significativo. Camila falava sobre coisas pequenas, e a vila, sua família, os moradores locais, e, aos poucos, eu me sentia mais conectado ao mundo ao meu redor. Naquela noite, enquanto estávamos na sala, Camila se sentou no chão perto da lareira, segurando uma xícara de chá. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela, olhando para mim. Claro. Por que você está aqui? Quero dizer, você parece alguém que tem tudo. Dinheiro, poder, sucesso. Por que vir para um lugar tão simples? Demorei um momento para responder. Porque tudo isso não significa nada se você não tem paz. E eu perdi a minha há muito tempo. Ela não disse nada por um momento, apenas me observou. Talvez você a encontre aqui. Suas palavras ficaram comigo. Talvez ela estivesse certa. Talvez este lugar e ela fossem exatamente o que eu precisava para começar de novo. No dia seguinte, enquanto caminhávamos pela vila, vi Gustavo novamente. Ele estava parado em frente ao pequeno café, falando ao telefone. Quando me viu, desligou rapidamente e se aproximou. Senhor Montenegro, precisamos conversar, disse ele, sua expressão séria. Agora não, Gustavo, respondi, tentando manter a calma. É sobre a fusão, insistiu ele. Algo aconteceu. E acho que você não vai gostar. O tom de sua voz me fez parar. Camila, que estava ao meu lado, olhou para mim com preocupação. Algo estava errado, e eu sabia que minha tentativa de fugir do meu mundo poderia estar prestes a desmoronar. O dia começou com o ar pesado. A revelação de Gustavo na noite anterior havia plantado uma semente de inquietação que se recusava a sair da minha cabeça. A fusão que ele mencionara era um dos maiores negócios que eu já havia negociado, algo que consolidaria minha posição no topo do mercado.
E agora parecia estar à beira de ruir. A ideia de tudo desmoronar era tão familiar quanto dolorosa. No entanto, naquela manhã, o sol parecia insistir em iluminar cada canto da casa de praia, trazendo uma estranha sensação de contradição. Camila chegou cedo, como sempre. Eu a vi caminhando pelo jardim com a mesma graça tranquila que a caracterizava. Ela carregava um pequeno balde, aparentemente determinada a trazer vida às flores que insistiam em morrer. Apesar da agitação em minha mente, havia algo em sua presença que era calmante. Por um momento, considerei contar a ela sobre o que estava acontecendo, mas a ideia parecia absurda. Camila não fazia parte desse mundo. Enquanto observava da janela, ouvi uma batida na porta. Não era Gustavo dessa vez. Era um dos funcionários da vila, trazendo algumas entregas para casa. Era um lembrete de que minha tentativa de fuga ainda tinha resquícios do meu privilégio, mas aceitei o pacote e agradeci. Quando voltei à sala, Camila estava lá, ajustando algumas almofadas no sofá. Você parece distraído hoje, disse ela, sem sequer olhar para mim. Sorri de canto. Ela sempre tinha uma habilidade assustadora de me ler. Talvez eu esteja. Camila se virou, cruzando os braços. Deve ser difícil desligar quando você carrega o mundo nas costas, não é? Havia algo em sua simplicidade que tornava até as observações mais triviais profundas. Você está certa, admiti. Mas eu estou tentando. Ela deu um sorriso pequeno, quase solidário. Bem, se precisar de ajuda, eu sou uma boa ouvinte. E não cobro caro. Eu ri, embora sua oferta fosse tentadora. Ainda assim, hesitei. O que ela poderia entender sobre fusões, investidores e contratos? No entanto, o que me segurava não era a falta de entendimento dela, mas meu próprio orgulho. Eu não queria parecer vulnerável diante dela. Naquele mesmo dia, decidi ir até a vila. Camila mencionara que havia um pequeno mercado que acontecia às quintas-feiras, algo que os moradores locais esperavam ansiosamente. Não era meu tipo de lugar, mas a ideia de me perder na multidão me parecia atraente. Quando cheguei, encontrei Camila ajudando uma senhora idosa com um carrinho de compras. Ela usava um vestido simples, com o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo, e parecia completamente à vontade. Não esperava te ver aqui, disse ela, quando me aproximei. Decidi dar uma volta, respondi, tentando parecer casual. Camila sorriu, mas havia algo de travesso em seu olhar. Bom, bem-vindo ao coração da vila. Espero que não se perca. Passei a próxima hora andando pelo mercado, observando as pessoas interagirem com uma familiaridade que era estranha para mim. Tudo parecia tão diferente do mundo que eu conhecia. Enquanto eu explorava, Camila apareceu ao meu lado com uma sacola cheia de frutas. Você deveria experimentar essas, disse ela, entregando-me uma pequena laranja. São cultivadas aqui mesmo. Aceitei, mais pelo gesto do que pelo interesse. O sabor era surpreendentemente doce, e por um momento, senti que havia algo especial naquela simplicidade. Camila me observava com um sorriso, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Mais tarde, voltamos juntos para casa. O sol estava começando a se pôr, e o céu se pintava de laranja e rosa. Enquanto caminhávamos, Camila começou a falar sobre sua infância. Ela cresceu na vila, em uma casa pequena com os pais e o irmão. Após a morte do pai, ela assumiu o papel de provedora, largando a escola para trabalhar e sustentar a família. Não me arrependo, disse ela, olhando para o horizonte. Minha mãe e meu irmão são tudo para mim. Eu faria qualquer coisa por eles. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Havia tanto sacrifício em sua história, tanta força. E ali estava eu, reclamando do peso de meus milhões. Quando chegamos à casa, Gustavo estava esperando. Ele parecia impaciente, mas fez um esforço visível para manter a compostura. Precisamos conversar, Sr. Montenegro, disse ele, com um olhar significativo. Claro, respondi, indicando que ele me seguisse para o escritório. Camila ficou na sala, mas eu sabia que sua curiosidade estava aguçada.
Gustavo fechou a porta e colocou uma pasta sobre a mesa. O problema com a fusão é mais sério do que eu imaginava. Um dos investidores principais está considerando retirar seu apoio. Se isso acontecer, todo o acordo pode desmoronar. Senti meu estômago afundar. Por quê? Ele acredita que você está distraído, que sua ausência é um sinal de instabilidade. Precisamos que você volte para a cidade imediatamente e mostre que está no controle. Olhei para os papéis na mesa, sentindo o peso de sua expectativa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Pensei em Camila. Pensei no mercado, na simplicidade daquele momento, na forma como ela me fazia sentir mais humano. Pela primeira vez, eu questionei se tudo aquilo, o dinheiro, o poder, valia a pena. Eu preciso de mais tempo, disse finalmente. Gustavo ficou em silêncio por um momento antes de responder. Tempo é algo que não temos, senhor. Ele saiu do escritório, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Quando voltei para a sala, encontrei Camila sentada no sofá, com um livro no colo. Ela olhou para mim, mas não disse nada. Em vez disso, deu um tapinha no espaço vazio ao seu lado, como se dissesse, sente-se. Eu me sentei, e por um momento, ficamos em silêncio. Então, ela falou, sabe, às vezes as coisas que parecem importantes não são as que realmente importam. Olhei para ela, surpreso. E como você sabe o que realmente importa? Você sente, disse ela, com simplicidade. E, pelo que vejo, você já está começando a sentir. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Camila continuavam ecoando em minha mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu precisasse de mais do que números e contratos para encontrar paz. Mas, ao mesmo tempo, sabia que minha vida não era tão simples. Havia compromissos, expectativas. Havia Gustavo, o conselho, os investidores. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café na varanda, Camila olhou para mim com um sorriso curioso. Então, qual é o próximo plano, senhor magnata? Ri de sua provocação, mas antes que pudesse responder, meu telefone tocou. Era Gustavo. Precisamos de você no escritório hoje. É agora ou nunca. O silêncio após sua frase era ensurdecedor. Olhei para Camila, que continuava a me observar, esperando minha resposta. Eu sabia que estava em uma encruzilhada, mas o que eu não sabia era que minha escolha naquele momento mudaria tudo para sempre. Naquela manhã, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, as palavras de Gustavo ecoavam em minha mente como um sino distante, mas incessante. É agora ou nunca. Não havia ambiguidade em sua voz. Ele sabia o que estava em jogo, e, para ser honesto, eu também sabia. No entanto, algo me segurava ali, naquela casa de praia, na vida que eu estava tentando construir longe de tudo o que definia quem eu era. Camila estava na cozinha, preparando o café da manhã. O aroma do café fresco enchia o ar, misturando-se ao som das ondas que quebravam suavemente na praia. Ela parecia tranquila, completamente imersa em sua rotina simples. Observei-a por alguns minutos, tentando absorver aquele momento de paz antes que a realidade me puxasse de volta para o caos que me aguardava. Bom dia, disse ela, olhando para mim com um sorriso leve. Dormiu bem? Nem tanto, confessei, puxando uma cadeira para me sentar à mesa. Tenho muita coisa na cabeça. Parece que isso é comum para você, comentou, servindo uma xícara de café e deslizando-a na minha direção. Quer falar sobre isso? Hesitei. Parte de mim queria desabafar, contar a ela sobre o peso das minhas responsabilidades, sobre a pressão esmagadora de ser Lucas Montenegro. Mas a outra parte, a parte que ainda guardava minha vulnerabilidade como um segredo precioso, não sabia como deixá-la entrar nesse mundo. Não é nada que vale a pena compartilhar, respondi, tentando desviar o assunto. Mas Camila, com sua sensibilidade quase assustadora, não se deixou enganar. Você não veio para cá só para fugir do trabalho, Lucas, disse ela, sentando-se à minha frente. Veio porque algo está faltando. E, pelo que vejo, ainda está tentando descobrir o que é.
Suas palavras me atingiram como uma lâmina afiada, cortando através de todas as minhas defesas. Como ela podia enxergar algo que eu mesmo não conseguia colocar em palavras? Era desconcertante, mas, ao mesmo tempo, reconfortante. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecera. Passei o dia tentando evitar a inevitável decisão que precisava tomar. Gustavo me enviava mensagens a cada hora, atualizando-me sobre a situação na empresa. Os investidores estavam ficando impacientes, e o risco de perder a fusão aumentava a cada minuto que eu permanecia longe. Enquanto isso, Camila continuava sua rotina, alheia ao turbilhão que se passava na minha mente. Eu a observava enquanto ela trabalhava no jardim, enquanto preparava o almoço, enquanto lia um livro na varanda. Havia uma simplicidade em sua existência que contrastava com a complexidade da minha vida. E, pela primeira vez, comecei a questionar se realmente queria voltar para aquele mundo. Na parte da tarde, decidi dar uma caminhada pela praia. O vento frio batia no meu rosto, clareando minha mente de forma que nada mais conseguia. Enquanto andava, comecei a refletir sobre as escolhas que havia feito na vida. Sim, eu tinha dinheiro, poder e uma reputação que muitos invejavam. Mas, no fundo, eu sabia que tudo isso não significava nada se eu não tivesse algo ou alguém para compartilhar. Quando voltei para casa, encontrei Camila na sala, organizando os papéis que Gustavo havia deixado. Você não precisa fazer isso, disse, entrando. Eu sei, respondeu ela, sem levantar os olhos. Mas parecia que você precisava de ajuda. Sentei-me no sofá, observando-a enquanto ela analisava os documentos com uma expressão séria. Havia algo nela que era ao mesmo tempo prático e encantador. Ela era alguém que não fugia dos desafios, que enfrentava cada obstáculo com coragem e determinação. Era inspirador, para dizer o mínimo. Camila, comecei, hesitante. Por que você é assim? Ela olhou para mim, confusa. Assim como? Tão e forte. Tão resiliente. Como você consegue enfrentar tudo isso sem perder o otimismo? Camila deu um sorriso pequeno, quase melancólico. Acho que quando você não tem escolha, aprende a ser forte. A vida nem sempre é fácil, mas você aprende a encontrar beleza nas pequenas coisas. E isso faz tudo valer a pena. Fiquei em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Ela tinha razão. Eu estava tão focado no grande quadro que havia esquecido de apreciar os detalhes, as coisas pequenas que realmente importavam. Naquela noite, Gustavo ligou novamente. Desta vez, eu o atendi. Então, qual é a sua decisão, Sr. Montenegro? Perguntou ele, sem rodeios. Olhei para Camila, que estava sentada no sofá com um livro no colo, a luz suave da lâmpada iluminando seu rosto. Pensei em tudo o que havia experimentado nos últimos dias, em como ela havia mudado minha perspectiva sem nem mesmo perceber. E, pela primeira vez, percebi que talvez não precisasse escolher entre os dois mundos. Vou voltar, disse finalmente, minha voz firme. Mas com uma condição. Gustavo hesitou antes de responder. Qual seria? Preciso de mais tempo aqui. Organize uma reunião virtual com os investidores. Quero falar com eles diretamente, mas não vou sair da casa de praia ainda. Ele suspirou, mas concordou. Farei os arranjos. Desliguei o telefone e olhei para Camila. Ela havia fechado o livro e agora me observava com curiosidade. Vai voltar para sua vida de magnata? Perguntou ela, sua voz neutra. Por enquanto, não, respondi, sorrindo. Ainda tenho algumas coisas para resolver aqui. Ela não respondeu, mas havia algo em seu sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. No dia seguinte, preparei-me para a reunião virtual. Camila, como sempre, estava por perto, oferecendo ajuda de maneiras sutis. Ela trouxe café, arrumou o espaço onde eu faria a chamada e até fez algumas piadas para aliviar minha tensão. Quando a reunião começou, senti sua presença como uma âncora, mantendo-me firme em meio à tempestade. Os investidores estavam céticos no início, mas, à medida que expliquei minha visão para a fusão, comecei a ver sinais de aprovação.
Foi um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, mas, de alguma forma, consegui convencê-los a continuar com o plano. Quando a reunião terminou, senti um peso enorme ser levantado dos meus ombros. Camila apareceu na porta do escritório, segurando 2 xícaras de café. Parece que foi bem, disse ela, entregando-me uma das xícaras. Foi, respondi, sentindo um sorriso se formar em meu rosto. E eu não teria conseguido sem você. Ela riu, balançando a cabeça. Acho que você está superestimando meu papel, Lucas. Talvez, disse, olhando para ela com seriedade. Mas, mesmo assim, obrigado. Enquanto o dia terminava, sentei-me na varanda com Camila, observando o pôr do sol. Havia algo mágico naquele momento, algo que parecia anunciar o começo de uma nova fase. Ainda havia muito a ser resolvido, tanto em minha vida profissional quanto pessoal, mas, pela primeira vez, eu sentia que estava no caminho certo. Você acha que ainda pode encontrar o que está procurando? Perguntou ela, sua voz suave. Talvez, respondi, olhando para o horizonte. Mas acho que não preciso procurar sozinho. Camila não respondeu, mas o sorriso em seu rosto era tudo o que eu precisava. Se você achou essa história emocionante até agora, prepare-se porque as coisas estão apenas começando. No próximo capítulo, os desafios só aumentam, e o vínculo entre Lucas e Camila será testado de formas que eles jamais imaginaram. Não perca o próximo episódio. O link para continuar essa história está na descrição. Clique agora e venha descobrir o que o destino reserva para esses 2 mundos tão diferentes que colidiram.